Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil no primeiro parágrafo, o que é comprovado pela crítica que faz no quinto parágrafo ao trabalho do delegado e de sua equipe, os quais, conforme Dupin, estão certos apenas num ponto. Queria que você percebesse, da forma como nós lemos aqui o texto, tá? E que você também já leu o texto, já teve uma ideia e tal, eu queria que você tentasse observar o seguinte, vem cá, primeiro, o que é a ironia? O que é o sarcasmo, a ironia, né? Bom, a ironia é quando você faz uma afirmação, tá? Você, por exemplo, elogia alguém quando na realidade você está querendo mostrar para aquela pessoa que ela está errada. Beleza? Você elogia, mas mostrando que na realidade não é elogio. Você está realmente criticando aquela pessoa. Então é quando você faz uma coisa, na realidade, querendo outra. Beleza? Então essa é a relação da ironia. Há um contraste, uma oposição, tá? Daquilo que a gente faz e daquilo que efetivamente é. Daquilo que efetivamente ocorre. Terror, na leitura do texto, eu consigo perceber alguma relação de ironia aqui? Bom, a gente então vai notar aqui o seguinte, olha só. Vamos ler aqui o comando da questão. Dupin é irônico ao caracterizar a polícia parisiense como hábil, lá no primeiro parágrafo. Eu vou ler com você aqui, tá legal? O que ela queria que você percebesse aqui é o seguinte. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Ela é extremamente hábil ao seu jeito, à sua maneira. Ok, continuando. Eu poderia entender aqui, Terror, certa ironia, já que ela é extremamente hábil à sua maneira, né? Ela, na realidade, não é tão hábil assim, porque ao longo do texto ele mostrou que ela não é tão hábil assim, né? Será que ele foi irônico aqui? A gente continua. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim, quando o delegado G nos contou pormenorizadamente a maneira pela qual realizou suas pesquisas no hotel, não tive dúvida de que efetuar uma investigação satisfatória. Ele não teve dúvida que o cara investigou realmente certinho, tá? Até o ponto a que chegou o seu trabalho. Até determinada situação, ele realmente conseguiu. Fez ali pormenorizadamente, né, a sua investigação e tal, e contou pormenorizadamente aquilo que ele fez, e realmente, até certo ponto, ele teve sucesso. Ok. Vamos adiante. Até o ponto a que chegou o seu trabalho, perguntei. Sim, respondeu Dupin. As medidas adotadas não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas, olha só, elogiando aqui a polícia parisiense, né, a investigação, ok? Mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse depositada dentro do raio de suas investigações, esses rapazes, sem dúvida, a teriam encontrado. Concorda comigo, então, que ele está fazendo afirmações aqui sem ironia até então? Aí, quando a gente lê essa parte aqui, a gente fica na dúvida. Ri simplesmente. Mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima seriedade. Então veja, quando o narrador ele ri, ele fala que ele riu, ri simplesmente. Mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima seriedade. A forma dele falar aqui que parecia haver dito aquilo com seriedade, dá a ideia de que na realidade não é aquilo. Parece que ele estava falando sério, mas não estava falando sério. Mas ao longo do texto, você percebe seriedade na fala do Dupin. Concorda comigo? Você não visualiza ali nenhuma forma de crítica ácida, né, mostrando de repente essa ironia. Concorda comigo? Simplesmente mostrou, olha, a polícia fez até certo ponto. Fez um excelente trabalho até certo ponto. E pronto. Concorda comigo? A gente não consegue perceber elemento linguístico que mostre a ironia. Eu poderia ficar aqui na dúvida nesse ponto aqui, ó. Ri simplesmente. Mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima seriedade. Olha só, quando a gente fala, quando alguém, de repente, tem uma sacada, e você, caraca, bicho, você fica surpreso. O que ele coloca aqui, ó, ri simplesmente, é justamente mostrar essa surpresa. Então, o narrador ficou surpreso, justamente com a forma como ele entendeu aquilo. Tá? Ri simplesmente. E aí ele coloca, olha só a adversativa. Eu ri, mas eu deveria ter rido? Mas ele parecia haver dito tudo aquilo com a máxima seriedade. A adversativa aqui mostra pra gente que não há, na realidade, não há um motivo de riso, de surpresa por aquilo que ele fez. Tudo bem. Se ele tivesse dito assim, ó, ri
rir por conta, de repente, da sagacidade que ele fez, e aí demonstrasse ali alguma ironia, tudo bem. Mas olha só, eu ri simplesmente. Ele ficou surpreso com a sagacidade do Dupin. Mas, será que era para ter rido? Mas, ele parecia ver dito tudo aquilo com a máxima seriedade. Mas ele não riu. Ele falou aquilo com seriedade e ele continuou falando com seriedade. Esse ponto sugeriria uma ironia. Aí a questão fala pra gente o seguinte, olha, Dupin foi irônico? No primeiro parágrafo, a gente não percebe isso com elemento linguístico. Aí se coloca aqui, ó, que é comprovado pela crítica que ele faz no quinto parágrafo ao trabalho do delegado e de sua equipe. Ora, ele está mostrando que até certo ponto a investigação foi boa. O fato de ele mostrar o erro do delegado, isso significa que ele foi irônico? Não. Olha, ele mostrou bem literalmente, sem ironia. Olha, a polícia parisiense, ele colocou aqui, ó, ela é extremamente hábil à sua maneira. Até certo ponto ela é muito hábil, mas nesse ponto aqui, do delegado, do erro do delegado, ela teve esse problema, tá? Ela errou. Então aqui a gente não enxerga. E aí a questão fala o seguinte, olha, em que é comprovado então, né, esse laço irônico aí? É comprovado pela crítica que ele faz ao trabalho do delegado e sua equipe, os quais, conforme Dupin, estão certos apenas num ponto. Ora, isso foi uma coisa literal. Ele realmente falou que eles estavam certos até determinado momento. Até certo ponto eles estavam certos. Então ele não foi irônico. Concorda comigo? E esta parte aqui, olha, não foi um ponto que comprovaria supostamente uma ironia. Não. Ele falou que a polícia parisiense ela é hábil até certo ponto. Concorda comigo? Até certo ponto. Ela foi hábil à sua maneira, até certo ponto. Mas o delegado errou. E ele mostrou o ponto que o delegado errou. Ele não estava ali tentando ser irônico. Concorda comigo? Então, a parte da ironia aqui se perdeu.